E aí, pessoal, bom dia. Bom dia, agora 7 horas e 31 minutos desse dia 13 de novembro de 2025. Agora em Cuiabá está fazendo 25 graus. Se tem um alerta de temporal aqui em Cuiabá. Cuiabá hoje, vamos ver, vamos tentar, né, ver aqui o clima, porque nós estamos ruim de internet. O computador também está problemas. A gente já acorda com problemas, né? É todo dia isso. Todo mundo, né? Eu acho que todo mundo passa pela mesma situação. Hoje, Cuiabá, a máxima vai ser de 35 graus, mínima de 24 graus. 20% de umidade, agora está fazendo 25, como eu acabei de falar agora, né? Agora há pouco. Sensação térmica de 29 graus, tá? 25, uma sensação térmica de 29 nesse momento. O vento está de 5 km por hora, a umidade 82%, mas vai chegar a 20% de umidade hoje, tá? Então a máxima hoje vai ser 35 graus em Cuiabá, com sensação térmica de 40, né? A baixa, a mínima vai ser de 24 graus, tá bom? Então é isso que nós temos para Cuiabá hoje. Então um abraço para todo mundo aqui da Baixada Cuiabana. Prepare-se para um dia quente. Morre o integrante do Jogo Aberto. Renata Fã, suportadora ao lamentar morte de integrante. Justiça condena 8, né? A justiça condena 8 dos 114. Vamos esperar abrir. Enquanto isso a gente está tomando uma aguinha, né? Que daqui a pouquinho também. Eu vou comer os 2 ovos cozidos, né? De todo dia pela manhã. Então vamos lá. Não abre, velho. Paciência, né? Mas vamos hoje, dia 13 de novembro, quinta-feira. Hoje é o Dia Mundial da Gentileza, né? É o Dia Mundial da Qualidade e o Dia Mundial da Usabilidade, tá? Então aqui, Justiça condena 8 dos 14 réus acusados de participar do sequestro da modelo Luciana Curtis e família em São Paulo. Cara, quem foi isso aí? Eu nem prestei atenção nessa notícia, mas é a manchete que está aqui, tá? No Estadão. Tem tanta notícia para falar, o Estadão vem falar dessas coisas. Tá tudo bem, mas é o Estadão, né? Fazer o quê, né? O Estadão é daquele grupo lá que vocês sabem, né? De quem eu tô falando. Então, deixa pra lá. Mas vamos lá. É o Dia Mundial da Gentileza, Dia Mundial da Qualidade, Dia Mundial da Usabilidade. Temperaturas e indicação econômico. Eu já falei a temperatura de Cuiabá agora há pouco, né? O dólar comercial está em alta de 0,37%, sendo que o dólar comercial hoje está custando R$ 5,29. O euro está em alta de 0,37%. Um euro está custando R$ 6,13. Ibovespa em baixa de 0,07%. As pontuações da Ibovespa estão em 157.632 pontos. Bitcoin em baixa de 1,0%. Um Bitcoin está custando R$ 538.127,75. E vamos lá aos indicadores econômicos. O IPCA em alta de 0,9% desde outubro, né, de 2025. E a taxa Selic foi renovada agora em alta, tá? O Banco Central manteve desde o dia 5 de novembro em 15%. Então a taxa Selic vai ser renovada acho que 2 meses, né? Mas aí o Banco Central garantiu 15% para que não haja deflação nem inflação no Brasil. Segura a inflação dessa maneira, a taxa Selic se mantém aí, o Banco Central vai ajudando nesse aspecto aí, né? A grama do ouro está em alta de 714
R$714,82. Imagina se tivesse mil, né? 714 mil, pelo amor de Deus. Uma grama de ouro está R$ 714,82. Eu peço para você colaborar, né, com o site Notícias do Dia, Fishing News, tá? E aí você pode colaborar ali no Pix, tá bom? Aí no número celular do Pix 41 é DDD, tá? 96460100, em nome de Roberto Vieira Filho, porque colabora aí, ajuda aí o site Fishing News, o site de notícias mais badalado do Brasil. E você pode entrar também no Fishing News, né? Aí no YouTube, para você acompanhar a notícia do dia no YouTube, tá? Fishing News, pescando notícias, né? Vamos traduzindo aí. Algumas notícias assim interessantes aqui do Brasil. Por exemplo, o Mauro Vieira, hoje, quinta-feira, o nosso representante diplomático do governo Lula, né? O Mauro Vieira vai se encontrar lá em Washington com o Marco Rubio, que é um ministro destacado especialmente pelo Trump, né? Para discutir as tarifas do Brasil. Então hoje vai haver essa reunião do Mauro Vieira com o Marco Rubio, que vão negociar as tarifas nesta quinta-feira lá em Washington. A reunião marca o terceiro encontro entre os ministros desde quando o Rubio foi escolhido como principal negociador das tarifas contra o Brasil. Tá? Então, China habilita exportações de sorgo do Brasil. Uma boa notícia para os plantadores de sorgo. O sorgo, você sabe, é um grão, né? É um grão que foi liberada a exportação do sorgo. 80% do sorgo brasileiro, né? Vai ser... O sorgo é importante para fazer farinha, né? Para fazer vinagre e alimentação de animais. Então o Brasil negociou 2 bilhões, né? 2 bilhões e 600 milhões de sorgo para onde? Para a China, tá? Para a China. O Brasil vai vender sorgo para a China. E os principais estados exportadores de sorgo para a China é Mato Grosso, Minas Gerais, Rondônia e Bahia. Que bom, né? A exportação do Brasil está indo aí, está conseguindo, né? COP30 para mim é um fracasso, porque não tem aí a aprovação das principais lideranças do mundo, né? As principais lideranças simplesmente não vieram na COP30. Está sendo um fracasso a nível de segurança, está sendo um fracasso a nível de debates. Eu sei que a Globo está fazendo aquele auê, né? Mostrando, não sei o quê. Gente, mas foi um gasto de dinheiro desnecessário, um gasto de dinheiro do Brasil que o Brasil não tinha, desnecessário. O Papa não veio, um monte de gente está nem interessado no assunto aí da COP30, tá? Então, COP30 reforça a segurança depois de invasão de manifestantes. Desde terça-feira passada, dia 11, teve aquela invasão lá, principalmente indígenas, né? Povos indígenas, povos originários, invadiram lá a COP30. Seguranças foram feridos e isso provocou mudanças no acesso da COP30. Então a segurança reforçou o acesso para o evento. Daí para você ver, né, como que está a situação lá. Apesar de toda a segurança do Exército, Marinha, Aeronáutica, a Força Especial que foi para lá, né, que deveria estar combatendo o crime organizado no Rio, em outros lugares, foram destacados para a COP30, não adiantou nada aquela segurança, porque os povos indígenas entraram lá, feriram as seguranças, e agora que eles resolveram reforçar a segurança. Quer dizer, cara, uma barbaridade. Essa COP30 é uma medonha, tá? Um acontecimento medonho no Brasil. Ainda mais o presidente ali, né, tranquilamente com a tal da canja, da mulher dele, hospedado num iate de luxo, né, gastando pra caramba em diesel, né, e aí ele quer fazer discurso em prol da situação climática, né, sendo mesmo que ele mesmo que aprovou, ele mesmo, Lula, aprovou a extração de petróleo ali na Amazônia. Quer dizer, uma hipocrisia. Ninguém acredita em Lula. Lula, quando vai falar lá na frente, aí ele abre a boca, não é ele que está falando, é um demônio que está falando, é um capeta que está falando.
Porque ele fala tanta asneira, aí depois demonstra a hipocrisia, né, do governo dele. O mundo não é trouxa, as pessoas não são trouxas, não são burras. Pode parecer algumas burras, né, que ficam seguindo tipo de gente como ele. Mas os outros não são. E aí ele fala uns discursos hipócritas, e demonstrando que o Brasil só quer ali arrecadar dinheiro para o bolso de Lula e sua trupe, né? Então a COP30 é um fracasso. Já nasceu para ser um fracasso, será um fracasso. E daqui mais alguns meses ninguém mais vai lembrar mais desse evento, além das burradas, né? E além das gafes cometidas por Lula e por sua canja, né? A sua primeira-dama, que é um vexame internacional. Inclusive o mundo inteiro chama essa mulher de mulher da vida, né? Mulher prostituta. Sei lá, uma coisa assim feia pro Brasil. O Brasil só... sei lá, gente. Meu Deus, quando a gente olha pro Brasil, a gente fala, pelo amor de Deus, os chineses estão mandando foguete para a Lua, a Índia está mandando foguete, está preparando engenheiros e software, né? Os países, a China, os países estão crescendo, evoluindo tecnologicamente, e aí todo mundo evoluindo, os Estados Unidos está evoluindo, tentando resolver a situação econômica deles lá, está evoluindo, aí você olha para o Brasil e fala, ai meu Deus, por que eu nasci nesse país? Por que eu não sou canadense? Por que eu não sou norte-americano? Por que eu nasci no Reino Unido? Ou até chinês, eu poderia ser chinês. Menos brasileiro. Oh, meu Deus, o Brasil. Porque nós, brasileiros, colocamos o Brasil, né, na mão desses incompetentes que estão no poder. O PT, né? Eu até conversar com o meu médico, um cara que foi meu médico um tempo atrás. Inclusive ele que me dava o atestado, né, ele conversava comigo e tal, ele atendia aqui aqui no CPA 3, né? E aí ele me dava sempre, para começar as aulas, todo ano tinha esse negócio, eu era professor contratado do Estado, né, professor de História, e ele vinha, conversava comigo, eu marcava lá com ele, com o médico aqui, e aí ele olhava, conversava bastante comigo e tal, e via que eu estava em plena sanidade mental e dava o atestado, né, para continuar professor. E era o médico que hoje é deputado estadual, Lúdio Cabral. Lúdio, pelo amor de Deus, você é inteligente, Lúdio. O que você está fazendo aí nesse partido, aqui em Mato Grosso, e achando que vai fazer uma liderança para combater para o próximo pleito para deputado estadual, para deputado federal, para a governadoria do estado, né? Lúdio, sai daí, velho. Sai de partido, muda de partido, sai do PT. Porque você é inteligente demais para estar no PT, cara. Você está completamente louco. Deve ter uma bolha ao seu redor que faz com que você não enxergue em que merda de partido que você está. Porque você é muito inteligente para estar no PT, cara. Você devia estar em outro lugar. Menos no PT, Lúdio Cabral. Enquanto você estiver no PT, e olha, você está correndo risco de perder aí, né? Nessas eleições para deputado estadual. Talvez você não consiga se reeleger, né? Porque em Mato Grosso o PT não se cria, né? Eu torço para você se reeleger, Lúdio. Torço para você se reeleger. Mas se você continuar nesse partido aí de furreca aí, ó. E aí tem o nosso procurador, né? Gonê, né? E aí o Gonê nessa coisa do julgamento, né, da tentativa de golpe, que não teve golpe nenhum, nem tentativa de golpe nenhum, né? Aí o Gonê diz que decisão sobre a anistia do Congresso, rapaz, sumiu aqui, ó. Ele diz que decisão sobre a anistia do Congresso é ilegal, não sei o quê, e ele está tentando, né? Eu não sei como que pode um cara que exerce um cargo tão importante se posicionar politicamente para a esquerda de maneira tão assim. Ele vai contra a própria Constituição que ele disse defender, né? Cara, tem coisas no Brasil que eu não entendo, velho, sinceramente. Um ministro da Suprema Corte persegue ex-presidente, persegue generais. Você vê que é perseguição política, o tal do Alexandre de Moraes perseguindo lá o Bolsonaro e aqueles generais, aqueles militares, né? Perseguição política crassa, clara, passa por cima da Constituição. Ele é acusador, ele é réu,
ele é juiz, ele é tudo, né? Completamente ilegal, sabe? Tudo dentro de um ataque, de uma condenação ilegal. Ilegal, completamente ilegal. E o Gonê tem a maior rejeição pela PGR no Senado desde 1989. Ele é rejeitado. Todos os senadores não gostam do Gonê, ele é rejeitado. E o Alexandre de Moraes, todo mundo quer a cabeça dele, que é o impeachment do Alexandre de Moraes. A maioria das pessoas ali querem impeachment. O único que está impedindo o impeachment do Alexandre de Moraes é o tal do Alcolumbre lá, que está com a bunda mais suja que existe, é o senador mais sujo, por isso colocaram ele lá como presidente, para segurar esse impeachment do Alexandre de Moraes. Mas todo mundo quer impeachment desse homem. Esse homem só trouxe desgraça para o Brasil. Desde quando esse homem se colocou lá como ministro do Supremo Tribunal. Quem botou aquele homem lá foi o tal do ex-presidente que deu o golpe lá na Dilma, né? Você lembra da história? Então, era vice-presidente da Dilma, né? Aquele vampiro brasileiro, né? Eu não gosto nem de falar o nome daquele homem. Quando eu olho para ele, já tremo, né? Aquele homem deve ter pacto com as trevas, porque só fez M aquele homem lá. E ele também foi presidente lá do Congresso Nacional, né? Ele foi presidente da Câmara dos Deputados, né? Que era deputado por São Paulo, né? Que foi presidente do Brasil. Depois que Dilma saiu, ele era vice-presidente, ele ocupou a presidência do Brasil um pouco tempo, e ali ele já indicou o vampiro dele, né? O demônio que ele queria colocar lá, que era o Alexandre de Moraes, que fora secretário de Segurança de São Paulo. Não sei como bota um advogadinho desse, de merda, de M, como secretário de Segurança de São Paulo para combater o PCC. Na verdade, ele ficou como advogado do PCC, e ele era advogado do PCC anteriormente. E ele foi indicado para secretário de São Paulo por indicação do presidente da República na época, né? Que era esse cara aí, esse vampiro brasileiro. Aí o próprio vampiro brasileiro, que era presidente da República, indicou Alexandre de Moraes para juiz da Suprema Corte Brasileira. E desde quando ele foi indicado do juiz da Suprema Corte Brasileira, esse cara só fez M, uma M pequena, uma M média, uma M grande, só M, e botou o Brasil na situação que o Brasil se encontra hoje. O principal responsável pelo não desenvolvimento, não progresso do Brasil e pela crise política no Brasil é o tal do Alexandre de Moraes. Enquanto não tirar esse demônio dali, da Suprema Corte Brasileira, nós vamos rodar. É caminho para o autoritarismo. E tem gente da maçonaria que quer o Alexandre de Moraes para presidente do Brasil em 2030. Pelo amor de Deus, maçons, de onde que vocês vieram com essa ideia? Só pode ser do capitão do 33 de vocês, né? Do grau 33, que é o bode. Quem é o bode? É o capeta, né? O olho que tudo vê. Quem que é o olho que tudo vê? Não é Deus, gente, é o capeta, é Lúcifer, tá? Só pode ser ideia de Lúcifer botar Alexandre de Moraes presidente do Brasil. Aí sim que nós cristãos estamos, rodados. Nós cristãos. Se esse cara for presidente do Brasil, nós vamos comer o pão que aquele lá amassou, cuspiu em cima e cagou nessa massa de pão, entendeu? Então, pelo amor de Deus, alguém afaste esses homens aí. Orem muito, Brasil. Orem muito, cristãos. Cristãos, eu estou falando cristãos, eu não estou chamando de denominação religiosa, tá bom, gente? Cristãos do Brasil. Orem para que Deus afaste do comando do Brasil esse Alexandre de Moraes, esse pessoal da maçonaria que quer botar Alexandre como presidente do Brasil. Aí você vai ver que vai ser perseguição implacável, né? A liberdade religiosa, a liberdade de expressão, aos cristãos, e assim a gente vai ver o que é o demônio realmente governando um país, botando esse nefasto ditador, né, da toga. Ele já é ditador da toga, imagina ele ser ditador no executivo. Pelo amor do Pai, né, tenham misericórdia de nós. Trump assina a lei para encerrar o shutdown. Pelo amor de Deus, né, já estava demais. Essa questão do pagamento, né, dos funcionários públicos norte-americanos. E aí o Trump assinou lei para encerrar o shutdown mais longo da história dos Estados Unidos. Então, Trump ele estava emburrado ali naquela situação. O presidente Donald Trump sancionou na noite desta quarta-feira, dia 12, horário local, o projeto de lei que retoma o financiamento do governo americano. Com a assinatura foi encerrado o shutdown mais longo da história dos Estados Unidos, que totalizou 43 dias, o povo ali passando fome e passando necessidade. Horas antes, o perfil oficial da Casa Branca já havia anunciado o aceite do governo numa publicação via X, antigo Twitter, onde chamava o episódio de paralisação democrata.
Hoje mandamos uma mensagem clara de que não aceitaremos uma extorsão desse tipo, disse o republicano. Segundo ele, o prejuízo passa dos 1 trilhão e 500 milhões de dólares. Trump criticou a paralisação. Ele citou os mais de 20 mil voos cancelados ou atrasados em decorrência da falta de pessoal, os mais de 1 milhão de funcionários públicos que ficaram sem salário e a suspensão do benefício de assistência alimentar com o chamado popularmente de food stamps, né? Falta de comida mesmo. Levaremos semanas e talvez até meses para calcular precisamente o dano que os democratas, causaram à nossa economia, às pessoas e às famílias, disparou Trump. O povo americano, quando as eleições do meio de mandato chegarem, não se esqueçam disso, completou. Então, quem foi o responsável pelo shutdown nos Estados Unidos foram os democratas, segundo Trump. E aí colocaram os democratas lá. Ele assinou aqui, para até uma foto aí, se eu pudesse até jogar na TV, mas não dá, né? Uma hora a gente vai encontrar alguém que vai fazer isso por nós aqui. Trump aproveitou a deixa para pedir mais uma vez pelo fim do filibuster. O que é filibuster, Trump? O que é filibuster? Trump sancionou. É que de repente você está lendo notícia que aí ele joga uma propaganda em cima do que você está lendo, entendeu? E aí você, né? Ele joga uma propaganda aqui e sai. Filibuster, tática usada para senadores para atrasar ou impedir a votação de um projeto de lei. Isso que é filibuster. Para que esse tipo de paralisação não aconteça novamente. O mandatário também citou um levantamento feito pelo Walmart, que é uma das principais lojas de supermercados dos Estados Unidos, tá? Walmart, sobre o custo do Dia de Ação de Graças, feriado tradicional no país. A comparação entre 2025 e 2024 mostra uma queda de 25% dos preços neste ano. Dia 25, né? Dia 25 será o dia da Ação de Graças, não é isso? Eu acho que é dia 25. The Giving Day. No pronunciamento, o mandatário criticou as políticas de assistência, uma das razões que levou à paralisação do governo, como a Obamacare, chamando o programa de um fiasco desde o primeiro dia. Na verdade é isso mesmo. O Obamacare dá muito a desejar, né, no assistencialismo às pessoas mais carentes. O país nunca esteve melhor. É uma honra assinar e ter o nosso país funcionando novamente, finalizou Trump. Mais cedo, no mesmo dia, a Câmara dos Estados Unidos aprovou um pacote de gastos para reabrir o governo, enviando a legislação para o presidente Trump e praticamente garantindo o fim da paralisação mais longa da história do país. A medida foi aprovada com o placar de 222 votos a favor e 209 contra. Cara, teve gente que votou a favor do shutdown, hein? 209. Provavelmente políticos da esquerda norte-americana, que são os democratas lá. Os da esquerda, tá? É o tipo Lula, PT de lá. É os democratas. O projeto já havia passado pelo Senado no início da semana. A sorte que Trump teve 222 votos a favor. Inclusive teve deputados democratas que votaram a favor de Trump. A favor de acabar com o shutdown. Muito bom, né? Isso é bom, porque aí os americanos param de passar fome. Tinha muita gente lá passando fome, tá? Nos Estados Unidos, gente. Nos Estados Unidos. Pessoal, criaram aí uma inteligência artificial que você instala no seu celular, que ele acaba com essa barreira da língua, tá? Já não há nenhuma língua estrangeira graças a essa inteligência da inovação japonesa. Então, chama-se Inense, tá? Entra em contato, faz uma pesquisa aí, descubra e instale esse aplicativo no celular para acabar com as deficiências linguísticas aí, né? Trump acusou as tripulações destes barcos de serem narcoterroristas. Então, vários barcos, né, foram já, a notícia que corre por aí é que vários barcos explodidos por
pelo exército norte-americano, pela marinha nos Estados Unidos, não eram de narcotraficantes, mas na verdade fizeram uma pesquisa e descobriram que realmente eram barcos de narcotraficantes que estavam levando drogas via Caribe para os Estados Unidos e também pelo Pacífico. E aí ficou comprovado que realmente esses barcos que foram explodidos, muitas pessoas mortas, eram de narcotraficantes tentando levar drogas para os Estados Unidos. Trump envia carta ao presidente de Israel para pressioná-lo a respeito da faixa de Gaza, né, para que se mantenha a paz em Israel. Assessor do governo Tarcísio é alvo da Polícia Federal e pede demissão após a operação. Governadores pedem mais tempo para discutir o projeto de combate ao crime no Brasil, né? Então, mais 30 dias para discutir essa questão ali da nova lei contra o crime organizado no Brasil. Então, os deputados pedem, os governadores pedem mais 30 dias de diálogo, de conversa no Congresso, né? Para que se faça uma lei poderosa no Brasil, para que haja um combate efetivo, determinante contra o crime organizado no Brasil. Porque nenhum brasileiro quer crime organizado, tá? A não ser o presidente da República, né? Que está falando que os criminosos são inocentes e quem são os culpados são os usuários. Então, a gente tem que tirar esse criminoso que está na presidência do Brasil. É um criminoso, narcoterrorista, que é o Lula, né? Porque ele apoia o crime organizado. Isso está mais do que claro. Isso está mais do que claro. Só um petista idiota, né? Que não lê A com B, B com A, né? E não sabe conjugar verbos e não sabe nem as 4 operações, que defende ainda esse presidente da República, né? Que não percebeu que nós temos um narcoterrorista na presidência do Brasil, né? Um cara que defende narcotraficantes, terroristas, né? E assim por diante. O cara que está mantido lá pelo crime organizado, inclusive, né? É só você que é cego, petista, que não consegue ler e ver isso, né? Porque quando o cara é cego, ele é cego. Não adianta. Você pode mostrar. Jesus Cristo pode descer do céu à terra e falar para o petista que ele votou num bandido e ele não vai acreditar no próprio Jesus Cristo e vai ficar do lado do Lula, né? A quem ele lambe o saco, né? Desculpa eu falar assim, gente, mas é verdade, cristãos. É verdade, cara. Porque não é possível todas as coisas que estão acontecendo no nosso país e que acontece e o que o cara fala, ele ainda declara isso, ele fala nos discursos dele. E o burro do petista, o jegue, não conseguiu ler o que e ouvir e ver o que Lula acabou de falar. Porque ele é tão analfabeto, estrutural, que ele não consegue entender o próprio discurso do jegue que está falando para ele que ele é bandido, que ele foi preso porque ele cometeu crimes e tudo mais, e fala nos discursos dele que ele apoia o narcoterrorismo, os narcotraficantes, os bandidos. E o petista não consegue entender o que ele acabou de falar. Né? Então, gente, infelizmente, né, nós estamos... nós tivemos gente que votou no bandido, né? No Brasil. Então, quem vota no bandido... Desculpa eu falar, tá? Você vai ficar até chateadinho. Desculpa eu falar, mas quem vota em bandido, bandido é. Quem vota em bandido, bandido é. Tá? É só bandido que vota em bandido. Porque pessoa de bem não vota em bandido. E me admira muito cristãos que estão na igreja, que leem a Bíblia, votando em bandido. Me admira muito. Eu fico estupefato, né, com tudo isso aí. Falo, como assim? Você é cristão, lê Bíblia e você vota no bandido? Vamos lá. Hoje, vamos à meditação, vamos mudar de assunto, né? Depois a gente volta nesses assuntos assim, mais corriqueiros, né? Dia 13 de novembro, sábio para Deus, quinta-feira. Sábios para Deus. Baseado em 1 Coríntios 3, verso 19. Porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus, pois está escrito, ele apanha os sábios na própria astúcia deles. Uma das frases mais célebres de Sócrates é, só sei que nada sei. Essa foi uma resposta ao oráculo de Delfos, quando um vidente revelou que Sócrates era o mais sábio entre os homens. Ele não achava isso. Pelo contrário, o filósofo via que
a consciência de sua própria ignorância era o que o levaria a evoluir da mera opinião para o conhecimento verdadeiro. Não é pecado ser intelectual. Pelo contrário, a Bíblia incentiva o estudo. 2 Coríntios capítulo 8, verso 7. Vai lá, em 2 Coríntios capítulo 8, verso 7, lá Paulo aconselhando você a estudar. E até elogia quem busca o conhecimento. Atos capítulo 17, 11. No entanto, aquele que se auto-intitula culto deveria ter em mente alguns princípios básicos. Primeiro, Deus usa intelectuais como Salomão, Daniel e Paulo, mas também usa provincianos como João e Pedro, descritos na Bíblia como iletrados e incultos. Atos capítulo 4, verso 13. Segundo, a intelectualidade só tem sentido se for usada a serviço do reino como qualquer outro dom. E terceiro, nenhum intelectual deveria se sentir superior aos mais simples, pois além da arrogância ser um pecado, ninguém é especialista em tudo. Diz uma anedota que, certa vez, um acadêmico orgulhoso foi andar de barco no rio Amazonas, pois queria levantar dados para sua tese. Enquanto um pescador analfabeto guiava sua embarcação, o doutor lhe perguntou: "Sabes falar outro idioma?" Simplório pescador: "Sei não, senhor. Eu mal sei falar o português." "És um iletrado." "Já estivesse em outro país?" "De jeito nenhum. Não conheço nem a capital." "És um alienado." "Sabes fazer um silogismo?" "Sei não, senhor." "Então és um ignorante." Nisto, o barco começou inesperadamente a afundar. Sem colete salva-vidas ou tempo para chegar a uma das margens, o pescador perguntou: "O doutor sabe nadar?" "Não", respondeu o PhD em desespero. "Então, és um morto." Por mais que estudemos, não sejamos donos da verdade, mas servos dela. Que nosso testemunho seja maior do que nosso conhecimento. Que ao mostrar o que aprendemos, as pessoas possam ver Jesus em nós. Amém, amém. Existem vários tipos de conhecimento, né? Existe o conhecimento acadêmico, que você aprende na faculdade, na academia, estudando, fazendo cursos, etc. Vai para universidades e tal, faz PhD, doutorado, mestrado, tal. E existe o conhecimento empírico, né? Que é a filosofia fala que o conhecimento empírico é o conhecimento experimental da vida, do dia a dia. Às vezes o cara nunca estudou, ele é analfabeto mesmo, ele não sabe ler, não sabe nada de letra, nem de números, né? Mas ele tem o conhecimento experiencial, ele tem o conhecimento da vida, a escola da vida. E ele sabe tantas coisas que ele aprendeu no dia a dia, no viver diário, e ele se torna um sábio, né? Porque ele sabe lidar com as coisas da terra, né? Com as coisas do campo, com a vivência, ele sabe cozinhar muito bem, ele sabe vender, conversar com as pessoas e vender lá a produção dele, lá da própria roça dele, ou então da própria coisa que ele vende, né? Ele não sabe falar o português corretamente e nunca não consegue ler nada, mas ele sabe na conversa do dia a dia, no trato diário com as pessoas, é um monte de coisa que faz ele pensar com lógica, com clareza, com inteligência. E quando essa pessoa que tem o conhecimento experiencial da vida se torna um cristão, ele é um cristão eficiente até para pregar o evangelho. Ele prega o evangelho de uma maneira tal, tipo Pedro, tipo João, que eram iletrados, né? Que eram chamados de iletrados, ou seja, eram analfabetos. Mas eles são tão influentes no dia a dia que se tornam pessoas bem melhores, né?
Então, nós não devemos ser julgados aí pelos nossos conhecimentos intelectuais, né, de academia, né, mas sim pelas nossas escolhas no dia a dia. As coisas que nós fazemos demonstram que nós somos inteligentes ou não, que somos jegues ou não, né? Jegues a gente até ofende o jegue, né? Coitado do jegue, ele usa o nome do bichinho para determinar certos indivíduos, né? Mas não tem nada a ver, gente. A gente tem que prestar atenção nas escolhas que nós fazemos no dia a dia, né? É muito importante conhecer, ter conhecimento acadêmico, é muito importante. Se o cara puder estudar, e hoje está facilitado o estudo para todo mundo, né? Todo mundo hoje que quiser estudar, ele vai, estuda e chega em lugares assim maravilhosos, né? No mundo, né? Falar nisso, né, gente? Hoje, alguns eventos históricos. O que aconteceu no dia 13 de novembro de 1833? Chuva de meteoros, lembra daquela chuva de meteoros? Inclusive a gente usa muito em estudos bíblicos, né, para falar que foi a grande chuva de meteoros de 1833. Chuva de meteoros, quedas, né, são conhecidos na história como quedas de meteoros, foi chamado de estrelas cadentes, uma das maiores eventos de estrelas cadentes lá, que foi visto, né, desde o Canadá até o México, todos os Estados Unidos até o México. Foi uma coisa assustadora da queda das estrelas, né, de pedaços de estrelas. E aí está colocado na história, inclusive, né, como no dia 13 de novembro de 1833, uma das maiores, né, quedas de pedaços de meteoros que caiu na Terra. 1841, James Brady, médico cirurgião escocês, ele observa, vê o magnetismo animal, né? E o que leva a um estudo profundo sobre hipnotismo, como que os animais hipnotizam um ao outro, né? E acaba comendo ali a sua presa. Então ele faz um estudo profundo sobre hipnotismo, né? O James Brady, né? Que é um médico cirurgião escocês. Em 13 de novembro de 1922, a Suprema Corte dos Estados Unidos da América mantém vacinação obrigatória para todos os estudantes das escolas públicas. E dali se vem o costume, né? É obrigatória a vacinação. E é importante vacinar. A vacina já livrou a humanidade de várias pestes que poderia ter destruído toda a humanidade. Então, quando o governo diz para você, os médicos te dizem, vacine, vai vacinar. Não fica com essa história aí de negacionismo, né? Negar a potencialidade da vacina para salvar a sua vida, né? A vacina é importantíssimo, ok? Então, vacine-se. Quando tiver que vacinar, vacine-se. Porque são estudos médicos, né, profundos sobre a biologia humana, e eles descobrem aí o verdadeiro antídoto, né, para salvar você de diversas pestes e doenças que estão acontecendo aí pelo mundo afora. Em 1927, a União Soviética completa o desenvolvimento da AK-47, que é um dos rifles, né, mais famosos, né? Rifles de assalto. Então, foi em 1927, né, no dia 13 de novembro, que eles completaram aí o desenvolvimento da AK-47, e esse rifle é usado, inclusive, lá nas favelas, né, nos lugares aí, comunidades, né, para combater a polícia, né? Os narcotraficantes usam o AK-47 aí para criminalidade, né, para assaltar. 1950, o general Carlos Delgado Chaubort, presidente da Venezuela, foi assassinado, né, lá em Caracas, no dia 13 de novembro de 1950. O Carlos Delgado, que era presidente, né, da Venezuela, foi assassinado. Olha, o Maduro também está correndo risco disso aí, porque já tem 50 milhões de dólares, né, pela cabeça do Maduro, e pelas informações que levem os combatentes norte-americanos até Maduro, tá? 50 milhões de dólares, não é 50 mil reais, não, é 50 milhões de dólares para quem entregar a cabeça do Maduro. Olha, que tem general ali ao redor dele ali, que tá, né, doido pra... Cuidado, Med! Cuidado, Med! 1956, a Suprema Corte dos Estados Unidos declara ilegais as leis do estado do Alabama,
que exigiam os ônibus segregados, encerrando assim o boicote aos ônibus da cidade de Montgomery. O que acontecia? Tinha ônibus que os negros não podiam entrar no ônibus. Era ônibus só para branco, né? E também tinha ônibus que tinha cadeira especial para negro ali, ó. Negro, senta aqui. Entendeu? Lá na cidade de Montgomery. Então aí a Suprema Corte Americana se reuniu e acabou com essa coisa. Não existe mais negócio de ônibus segregados. Agora o negro pode andar em qualquer ônibus que ele quiser. Normalmente como qualquer pessoa. Então os Estados Unidos, tem alguns estados norte-americanos, algumas cidades norte-americanas, onde o racismo é muito profundo ainda, é muito grande, até hoje, até os dias de hoje, tá? Então não pense que é fácil um negro nos Estados Unidos. Eu vivia em Nova York, lá eu não era chamado de pardo, nem de branco, tá? Lá eu era chamado de negro. Eu tinha que morar no bairro negro e as pessoas me chamavam num ponto de ônibus, no lugar que eu estava em público, de negro, as pessoas lá em Nova York, tá? Então existe muito racismo nos Estados Unidos até os dias de hoje. Não é diferente não, em muitos lugares ali, tá bom? Em 1980, foi restabelecida a eleição direta para governadores no Brasil, né? Porque até então os governadores eram escolhidos pelo presidente da República, os governadores biônicos, né? Então, a partir de 1980, 4 anos depois, teve a saída, né, dos generais da governança do Brasil. Em 1980 nós estamos em pleno o quê? Domínio dos militares na governança do Brasil. Vocês lembram que os generais se sucediam no poder, né? E aí eles que escolhiam os governadores e os representantes dos estados. Mas em 1980 acabou aí e já no governo do João Figueiredo, né, foi restabelecida a eleição direta para governadores no Brasil. Já começou um processo de redemocratização, a democracia verdadeira no Brasil, né? E o Estado de Direito verdadeiro no Brasil. Ok? 1994, a Suécia entra para a União Europeia após referendo. Então os suecos resolvem então entrar para a União Europeia. A Suécia hoje faz parte da União Europeia, né? Isso foi em 13 de novembro de 1994. 2001, você sabe o que aconteceu em 2000, né? 2001 teve o quê? A destruição das Torres Gêmeas lá em Nova York, né? Pelos terroristas da Al-Qaeda, né? E aí então o presidente George Bush, né, nesse dia 13 de novembro de 1981, com a guerra ao terror, George Bush declara guerra ao terror, e aí os norte-americanos saem caçando todos os responsáveis pelos ataques do dia 11 de setembro, tá bom? E aí culminou com a destruição do Bin Laden, né, e vários outros grupos terroristas e terroristas hoje que estão presos até os dias de hoje lá em Guantánamo e em várias outras prisões. Guantánamo fica em Cuba, tá? A prisão de Guantánamo, né? Fica em Cuba. E aí tem vários terroristas presos ali, terroristas ali da Al-Qaeda, né? Al-Qaeda. 2013, no dia 11 de setembro, né? Aliás, o dia 13 de novembro de 2013, o World Trade Center 4 foi inaugurado oficialmente. O World Trade Center foi aquele prédio que foi destruído no dia 11 de setembro, vocês lembram, né? Aquelas torres gêmeas lá, The Twin Towers. Twin, gêmeos, towers, torres, as The Twin Towers, né? E o World Trade Center, então, 4, foi inaugurado no dia 13 de novembro de 2013. Inclusive, 2013, eu estava lá nos Estados Unidos e vi essa inauguração. Eu estava lá. 2013. A torre única, né? World Trade Center 4. É uma coisa monumental. Você vai lá, embaixo, assim, tem um museu, que é o museu do dia 11 de setembro, gente. Que as pessoas que morreram, tal. Tem filmes, né? Documentários desses acontecimentos. E ali tem fogo aceso o tempo todo, né? Em memória das pessoas que perderam a vida, né? Foram centenas, milhares de pessoas, vamos dizer assim, né, que morreram naquele dia, né? Foi um dos dias mais negros da história da humanidade, né? No dia 11, eu lembro exatamente onde eu estava no dia 11 de setembro. Você sabe, você lembra no dia que você estava no 11 de setembro de 2001? Você
Você lembra onde você estava? Eu estava ali naquela rua da Santa Casa que desce para ir para lá, para o Campo Velho. Aí eu fui ver algumas coisas de fotografia, numa loja que vende artigos para fotos, né, naquela avenida ali. E quando eu estava passando assim, tinha gente com televisão ligada, e eu estava passando na rua, era 9 horas da manhã mais ou menos, acho que era 9 horas da manhã. E o pessoal tudo assim, parado, olhando a TV, e aí eu vi na TV os aviões batendo no prédio e tal, aí a Globo, estava na Globo, tava ao vivo, tá? Ao vivo. O noticiário estava falando, né, que estava acontecendo lá, e eu olhei assim, parece filme isso aí, né? É verdade, eu falava assim, cara, é verdade que está acontecendo aí, o pessoal falando, não é verdade, é noticiário. Isso não é filme não, isso não é um filme não que está passando, não, está acontecendo mesmo lá em Nova York. Cara, eu fiquei parado assim, congelei, eu falei, me arrepiou tudinho assim, eu falei, gente do céu, isso no 2001, né? Meu Deus, começou a destruição do mundo, né? Vai começar uma guerra mundial aí. Começou. E todo mundo ficou assim, né? Mais de semana falando sobre aquele assunto e tal. Até que começou a caçada aos terroristas no mundo todo. Nova York, quem não viu dessa época aí, Nova York ficou toda cheia de policiais, tudo quanto é canto, né? Aí quando eu fui para lá em 2000, eu fui para lá em 2010 para 2011, que eu fui para os Estados Unidos. E quando eu chego lá, gente, é policial para tudo quanto é canto em Nova York. Nova York é uma das cidades mais policiadas do mundo, Nova York, né? Polícia mesmo. Tem polícia de todas as nações, não é só polícia norte-americana não, sabe? É policial brasileiro. Eu, inclusive, cheguei a conversar com um policial lá, que era brasileiro, né, que estava já morando lá em Nova York já há muito tempo já. E ele falou assim, se você permanecer por aqui, ficar aqui e conseguir a sua cidadania norte-americana, você pode até entrar para a polícia. Você pode até fazer os testes, né? E eu tinha vontade, sim, eu via, né? E naquela época eu estava bem jovem, ainda fisicamente bom, né? Para tentar um teste na polícia e para entrar, né, para a polícia. Podia sim me tornar policial norte-americano, né? Se eu tivesse continuado lá. Mas eu fiquei lá não muito tempo assim, morando lá, né? Não fiquei muito tempo e acabei voltando para o Brasil na época da Copa do Mundo. Na Copa do Mundo aqui 2014, né? Na época da presidenta, eu orgulhava em falar que ela era presidenta do Brasil, a presidenta Dilma, né? E que aí eu voltei para o Brasil achando que o Brasil ia melhorar mesmo, né? Achando que tem a Copa do Mundo, Cuiabá estava em obras, né? Fazendo aí a Arena Pantanal, ia fazer aqui o BRT, né? Hospitais, não sei o que, hotéis sendo construídos para receber. Aí eu voltei para o Brasil. E é a pior besteira que eu fiz, né? Não voltei mais para os Estados Unidos. Fiquei aqui. O visto foi até ano passado, se não me engano, não tinha esse visto ainda. Acho que acabou, né? E aí acabou. E eu quero tentar renovar meu visto para ir para os Estados Unidos. Mas eu queria um visto de trabalho, né? Para trabalhar lá, ficar um tempo lá trabalhando, ajudando a economia, né? Ajudando a economia. Enfim, é triste, né? Quando a gente vê coisas ruins acontecendo no mundo. A gente não gostaria muito que essas coisas acontecessem, mas infelizmente nós temos o gênio do mal que vive aqui nesse planeta, né? E o gênio do mal, ele se aposta de líderes, né? O gênio do mal, eu estou me referindo a Lúcifer, a Satanás, né? E ele tem demônios que se apossam, ele tem potestades, ele tem demônios que se apossam de líderes governantes, né? E aí você vê nos discursos de alguns deles, que eles estão falando claramente a boca de Satanás que está falando ali, né? Um desses líderes que para mim, eu tenho certeza absoluta que é possuído pelo Satanás, por algum demônio, é o nosso querido, entre aspas, Lula. Lula, ele várias vezes, você vê até na voz dele, aquela voz rouca assim, que você vê que não é uma voz demoníaca que sai dele, sabe? E ele fala tanta besteira, tanta asneira, porque ali ele está evidenciado que ele está possesso. Por isso que nós não temos que ir na conversa desses caras, não.
Temos que prestar atenção. E nós, como cristãos, nós temos que olhar para que a gente não fique possuído também. Porque nós temos que entender que nós vivemos na presença de Deus. Você já entregou sua vida para Jesus? Agora são 7 horas e 15 minutos. Você já entregou a sua vida para Jesus? Então você tem que entender que você tem que viver uma vida em comunhão com Deus. E vamos à lição de hoje, quinta-feira, ansiando por sua presença. Josué capítulo 18, verso 1 e 2. Vamos ler aqui o livro de Josué, que é o livro que nós estamos estudando nesta lição, né? Josué capítulo... Eu já devia ter deixado marcado, né? Josué capítulo 18. Josué 18, 1 e 2, que diz assim: Toda a congregação dos filhos de Israel se reuniu em Silom, e ali armaram a tenda do encontro, e a terra estava sujeita diante deles. 7 tribos dos filhos de Israel ainda não tinham recebido a sua herança. Então, ali estavam reunidos na cidade de Silo, ou Shilo, ou Shiló, né? E ali 7 tribos ainda não tinham recebido a sua herança. Então, qual foi a atividade que fez Josué interromper o processo de distribuição de território? Qual a atividade? Qual é essa atividade? Após a descrição dos territórios atribuídos às 2 maiores tribos do lado oeste do Jordão e à meia tribo de Manassés, houve uma assembleia da congregação em Shilo, onde a terra foi dividida entre 7 tribos menores que ainda não tinham recebido a herança. O estabelecimento do santuário, que Deus chamou de meu tabernáculo, representa o cumprimento da promessa do Senhor de viver no meio de seu povo. Deus queria tabernacular, viver no meio de seu povo. E isso aconteceu. E revela o tema central do livro. A presença de Deus no meio de Israel tornou possível a posse da terra prometida. Essa presença seria uma fonte contínua de bênçãos para Israel, e por meio deles, para toda a terra. Gênesis 12, 3. A adoração a Deus estava ganhando destaque e se tornando a prioridade, até mesmo em relação à conquista e à distribuição do território. A presença do santuário e mais tarde do templo de Jerusalém deveria ajudar o povo a restabelecer continuamente a presença de Deus entre eles e seu dever de cumprir a aliança. Uma nação só cresce e se torna uma grande nação quando a presença de Deus se faz sentir na governança dessa nação, principalmente no líder representante maior. Quando ele anda com Deus, quando ele é de Deus, quando ele é consagrado a Deus, quando ele é batizado no Espírito Santo, ele será uma bênção para toda a nação. Agora, quando essa pessoa não é de Deus e se declara claramente que não é de Deus, que ele conversa com Satanás, com o diabo tem conversado comigo, como disse Lula, é claramente notável a presença do inimigo na governança do nosso país. O inimigo das almas na governança do nosso país, entendeu? Por isso que vocês têm que entender que aqui esse canal é claramente contra a governança desse esquerdista no governo. Então, quando Deus ele toma posse do líder, só vem bênçãos para o povo. Quando Deus está no poder, né, através de representantes realmente que têm uma comunhão com Deus diária, uma comunhão diária com Deus, toda a nação é abençoada. Mas quando esse líder se autodeclara realmente seguidor de Lúcifer, cara que fez um pacto com demônios em terreiros de demônios, né? Ele claramente, você vê claramente nos próprios discursos dele, a manifestação do mal. Né? Leia aqui Hebreus 6,16, está falando Hebreus 6,16, 20. O livro de Hebreus fica lá no finalzinho da Bíblia. Hebreus 6, 20. 6, 19 e 20. 6, 19 e 20. Diz assim, ó. Então, presta atenção aqui. Temos esta esperança por âncora da alma, segura e firme, em que entra no santuário que
fica atrás do véu, onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Então Jesus é o nosso sumo sacerdote atualmente. Hebreus capítulo 9, verso 11, 9 e 11, diz assim, ó: quando, porém, Cristo veio como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos humanas, quer dizer, não desta geração, desta criação. Então, Cristo é o nosso sumo sacerdote lá no santuário, né? Verso 11, verso 12. E não pelo sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, ele entrou no santuário uma vez por todas e obteve uma eterna redenção. Cristo é o nosso sumo sacerdote, né? Vamos lá. Hebreus capítulo 10, 19 a 23. 10, 19 a 23. Diz assim: portanto, meus irmãos, tendo ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, até o verso 23, isso, pelo novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com um coração sincero, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e o corpo lavado com água pura. Guardemos, 23, verso 23, guardemos firme a confissão de esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Então aqui está a garantia de que realmente nós seremos mais do que vencedores, né, nesses tempos atuais, porque nós temos um sumo sacerdote que está governando por nós, né, lá no céu. O que podemos aprender com Josué, considerando que, como cristãos, não temos um santuário terrestre que abrigue a presença física de Deus entre nós? A menção ao santuário não deve ser uma surpresa, pois esse tema já está presente na narrativa de Josué por meio da Arca da Aliança. Essa arca era o elemento central do mobiliário no lugar santíssimo e marcou as duas primeiras sessões do livro de Josué: a travessia e a conquista. Agora, ao colocar a construção do tabernáculo como foco da distribuição do território, Josué demonstrou que toda a vida de Israel girava em torno do santuário, a base terrena de Yahvé, de Deus, né? Como cristãos que vivem no antítipo dia da expiação, é essencial mantermos nosso olhar fixo no santuário celestial, enquanto enfrentamos os gigantes modernos ou pós-modernos que desafiam nossa fé, esperança e herança espiritual. Ao confiarmos continuamente na obra de Cristo, realizada na cruz e no santuário celestial, podemos olhar para o futuro com confiança, aguardando o dia em que Deus habitará novamente no meio de seu povo, desta vez para sempre. Segundo Apocalipse 21, 3. Então, nossa certeza da salvação e confiança na salvação é o que Deus, né? É que Deus está por nós, é que Deus está aqui, é que Deus está nos ajudando, é que Deus está no santíssimo santuário celestial, que Jesus Cristo, o sumo sacerdote, né, está intercedendo por nós no santíssimo do santuário celestial. E ali é a certeza que nós temos de que nós, cristãos, nós, filhos de Deus, não seremos abandonados diante dos desafios e dos gigantes, né, que nos cercam no nosso dia a dia, que nos cercam hoje, e amanhã continuará sendo assim, e que Deus nos garantirá finalmente a vitória. Não só a nossa vitória pessoal, mas como a vitória da nossa nação, né, na nossa nação cristã. Eu espero que você, como cristão, entenda e compreenda a palavra de Deus, né, e que tenha sempre esperança e confiança
não em dias melhores aqui na terra, mas em dias de provocação, de tentação, de perseguição, né? Até o dia da volta de Jesus, né? Porque Jesus vai interceder por você e por mim e vai nos proteger, e vai nos guardar de todos esses maléficos que existem por aí, né? Em que inclusive está na governança do nosso país, né? Mas logo tudo isso vai acabar. Gente, vocês não sabem, mas peço oração pelo Sudão, né? E a Nigéria, né? Onde os cristãos estão sendo mortos como gafanhotos, como moscas, né? Os 2 presidentes desses países são demônios, tá? São pessoas possuídas por demônios que estão mandando matar cristãos ali. E logo os Estados Unidos também está querendo interferir, né, na presidência desse país, que são demônios que estão governando lá. E os cristãos estão sendo perseguidos, tanto da nossa igreja quanto das demais outras igrejas evangélicas cristãs. Os cristãos estão sendo perseguidos na Nigéria e no Sudão, tá? E estão sendo mortos, colocando em valas, estão sendo queimados dentro das igrejas. Pastores, líderes e um monte de gente, pessoas comuns e cristãos mesmo estão sendo mortos tremendamente nos dias atuais. Tá? Nós estamos no século 21, mas mesmo assim parece que nós estamos pior do que na Idade Média. Tá? Então orem pelos cristãos que estão nesses países aí da África, né? Vamos orar. Querido Deus, querido Pai, queremos agradecer, Senhor, por este programa de hoje, né? Nesta quinta-feira, dia 13. O Senhor abençoe a cada um de nós, diante dos embates, das lutas do dia a dia, fortaleça a nossa fé em Ti, o nosso conhecimento da Sua Palavra, que cada vez mais o Senhor nos ensine a sermos humildes, a sermos submissos e apegados a Ti, Senhor. Que o Espírito Santo reine em nosso coração e em nossa vida. Perdoa os nossos pecados, fortaleça cada vez mais a nossa fé com o estudo da Tua Palavra, pelos méritos de Cristo Jesus, nosso Senhor, que essas bênçãos sejam estendidas a todos aqueles que nos assistem pelas redes sociais. Em nome de Jesus. Amém. Cura é salvação, tá? Paz para você. Tchau, até o próximo Conectados.